jovem nascido e criado em uma comunidade que se tornou um empresário de sucesso? Querem saber a história deste nosso convidado de hoje? O programa Conexão Mulher pede licença para entrar na sua casa, lhes desejando uma tarde deliciosa em nossa companhia. Oh, que delícia estar com vocês. Que coisa boa saber que nós temos amigos de longe e de perto. Quero mandar beijo, 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 muito carinho para o fã-clube da Mel Lancerotti. Mas também quero mandar um beijo e meu carinho, porque recebemos hoje uma visita, Tony Vieira, que é escritor, cantor, compositor. E o Tony Vieira trouxe um livro para que eu possa ler, saber um pouquinho da história dele e depois convidá-lo para que ele venha fazer uma entrevista, participar do nosso programa. Por isso, Tony, um beijo, querido. É nosso telespectador assíduo também. Eu vou me sentar, mas antes, look do dia, Bia. Hoje quem está aqui comigo não é nosso miau, é a Bia. Eu só não gostei da meia, achei que a meia ficou muito clara. Mas vestidinho hoje de renda, um meia estação que está lá fora. Eu vou me sentar porque nós temos muito o que conversar. Um jovem aquariano, 40 anos, nasceu em São Paulo, mas muito jovem veio com os pais para Guarulhos. Filho de mãe retirante nordestina e do pai imigrante italiano. Ambos analfabetos. Esse jovem, que hoje está aqui no nosso estúdio, nasceu ou praticamente viveu uma boa parte da sua vida na nossa comunidade São Rafael, vizinho ali de casa, onde nós temos amigos queridos, a Mônica, o Marcelo. Aliás, eu vou ser madrinha de casamento da mãe, eu e maridinho da Mônica, seremos os padrinhos de casamento da Mônica. E esse jovem veio contar um pouquinho da história dele e também falar um pouquinho sobre saúde. Roberto Bergamo. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Mel. Obrigado. É um prazer estar com vocês aqui, falar um pouquinho para a cidade que faz parte da minha história. Hoje não mais moro na cidade de Guarulhos, mas a Guarulhos faz parte da minha história, de tudo que aconteceu na minha vida, coisas boas, coisas ruins que fizeram eu chegar onde eu cheguei, e principalmente de pessoas queridas que eu tenho aqui, amigos, familiares ainda, né? E muitos amigos, e agora você, amiga também. Que delícia! Né? Do Roberto e da Benatos, isso é muito bom. Isso que é muito bom. Então eu quero, Roberto, nós antes de entrarmos para o programa, estávamos conversando lá nos bastidores, e eu quero que você conte um pouquinho quem é Roberto Bergamo. Depois vamos falar sobre saúde, mas Perfeito. Para o nosso telespectador, além do que eu conversei, além do que eu contei, fala mais um pouquinho de Roberto Bergamo, esse jovem de 40 anos. Eu fico muito feliz pelo jovem, porque são 40 anos vividos e com muitas experiências, né? E ainda poucas experiências as que eu vou viver aí. Então, eu sou aquariano, como você disse, eu sou de 1977, morei a minha vida inteira em Guarulhos, numa cidade que eu sou extremamente apaixonado e sempre com laços. Morei e vivi na comunidade São Rafael. Ali o pessoal, até todos aqueles que estão assistindo, que são de lá, eu queria deixar o meu abraço, um beijo no coração de vocês. E principalmente porque foi através de tudo aí, de todas as coisas que eu aprendi, das pessoas que eu convivi, que as decisões foram tomadas e que hoje eu posso estar aqui compartilhando com vocês um pouco da história, né? Então eu sou casado, tenho 2 filhas, sou casado há 17 anos, né? Entre
morar junto e casar. Nós estamos juntos há 17 anos, uma pessoa que transformou a minha vida, Tatiana, minha esposa, então já deixo um beijo. Provavelmente está acompanhando de Tararé, uma cidade a 400 quilômetros aqui de São Paulo. Mas falando de mim, de quando eu era criança, viver numa comunidade nunca é fácil, né? Nunca é fácil porque existem os problemas, existem as coisas que todo mundo conhece, drogas, violência, mas essas coisas só impactam a pessoa se a pessoa deixa. Ser uma pessoa do bem, uma pessoa do mal é uma decisão. É uma opção, né? É uma opção. Então, como uma opção, e eu tive dois pais, o meu pai e minha mãe, que foram muito presentes, né? Mesmo eu te contei essa história, eu gostaria que as pessoas soubessem que não é porque um pai é analfabeto, o filho será analfabeto, a mãe é analfabeta. Com certeza não. Minha mãe, para você ter uma ideia, os meus livros, os meus cadernos, toda manhã ela revisava, ela olhava os livros, ela passava as páginas dos livros, olhava para mim e falava assim, tá bom, mas ainda dá para melhorar um pouco, sua letra não tá boa, eu vou conversar com o seu professor. E eu fui descobrir que minha mãe era analfabeta com 16 anos. Até então Ela te incentivava, né? Muito, Mel, muito. Ela tinha os problemas dela, mas ela nunca deixou que isso não fosse um apoio para mim. Embora ela e o meu pai ainda não tivessem noção total do que eu poderia ser, né? Nem de toda a extensão que a educação tem na vida de um adolescente, de uma criança. E foi através da educação que eu pude galgar os degraus na minha carreira, que eu consegui, mas teve um detalhe, uma virada de jogo aí, né? Eu vivi até os 21 anos na comunidade São Rafael, a qual eu sou muito grato, e mais uma vez eu deixo um abraço pro pessoal. A virada foi, eu estava no terceiro ano colegial, no Colégio Ari Gomes, e o pai de um grande amigo meu, o Emerson, o pai dele, que já não está mais entre a gente, foi até a escola no final desse período letivo, ali do período de estudos, me levar um pedacinho de jornal, aonde estava escrito FURP, Fundação para o Remédio Popular Contrata. Nessa época, eu trabalhava no McDonald's, né? Com 13 anos. Não, 13 anos, nessa época eu já tinha 17 para 18 anos, né? Cronologicamente eu me adiantei, mas essa virada foi quando eu entrei na FURP, né? Fiz todos os processos seletivos para entrar, que é uma empresa concursada, né? E passei a fazer parte do quadro da FURP. Mas eu vou vou quebrar o cronograma novamente e vou voltar aos meus 13 anos. 13 anos. Aos 13 anos de idade, quando um jovem na favela, ainda estudando, né, tinha muitas dificuldades, porém eu tinha uma vontade, que era que toda aquela situação que os meus pais passavam e nossa família passava, que isso não fosse se repetir comigo na minha vida, que eu pudesse, quando eu tivesse a minha família, pudesse dar uma vida digna, não que a vida não seja digna, não seja digna, mas melhor. Que você estava exato. vivendo. E como eu ainda não conhecia o nome do jogo, eu sempre achei, é pelo trabalho, é pelo esforço, e é realmente pelo trabalho e pelo esforço, mas tem educação aí nesse meio campo, né? E pelo trabalho eu sempre fui, com 13 anos eu já coletava papelão, reciclado para poder ter o meu dinheirinho para poder fazer as minhas coisas. Meu pai nunca gostou, porque meu pai era um homem das antigas. Autoritário, que considerava que ele tinha a responsabilidade sobre a família. Nem a esposa, nem o filho pode trabalhar, né? Talvez eu pudesse ter ajudado a ele mais do que eu ajudei, né? Mas tudo isso me fez entender que eu ser uma pessoa esforçada fazia com que as pessoas gostassem de mim. As pessoas tivessem apreço em estar comigo conversando. E assim eu fui formando grandes amizades, pessoas fora da comunidade que viam em mim um rapaz com vontade de crescer. Um empreendedor. Um empreendedor. Líder.
Isso é uma característica que eu fui desenvolvendo ao longo da minha vida. Na infância, isso já era uma característica marcante, porque os meus amigos, né, eu estava sempre à frente de alguns grupos, e eu tinha amigos que falavam, você quer dinheiro? Vamos fazer alguma coisa, vamos pegar papelão. Chamou para bater uma laje, existia esse termo, né? Hoje não mais, hoje os caminhões enchem, mas na comunidade isso é muito comum. Sim. Nós íamos fazer e tudo mais. Então isso marcou a minha infância, né? E esse exemplo do meu pai, que mesmo analfabeto, era muito trabalhador, saía às 6 horas da manhã de casa, voltava às 11 horas da noite realmente cansado. Não tinha como não ser diferente, eu não poderia ser outra coisa a não ser trabalhador e esforçado, né? Então eu agradeço muito aos dois que hoje estão com o Papai do Céu. Agradeço muito a eles tudo que eles fizeram por mim, todo o esforço que mesmo na hora, que hoje não pode mais, mas mesmo na hora da surra, tinha um motivo de ser, E hoje né? você é grato por isso. Muito grato, Mel. Eu acho que a vida, ela não é da forma que a gente quer, ela é da forma que tem que ser, né? Deus preparou as coisas corretamente, eu fui encontrando pessoas, e aí quando nós voltamos lá para os 17 anos, a FURP, que foi a grande empresa. Eu sou apaixonado pela FURP. A FURP me formou como homem, me formou como profissional, me ensinou o valor de se crescer dentro de uma empresa mostrando o trabalho, né? E eu entrei em 2006 na FURP e fui aprendendo, entrei como auxiliar de limpeza na FURP e fui galgando os degraus profissionais dentro da FURP, sendo promovido. Um abraço pessoal da FURP, Márcia Lucente, que foi minha chefe, Lúcia Helena, Marisa, o pessoal da FURP, né? Os amigos estão lá, Alexandre, Valéria. Essas pessoas fizeram parte desse meu crescimento, porque apostaram em mim, viram em mim alguém que queria realmente crescer. E eu saí de auxiliar de limpeza e até o último cargo que eu tive na FURP foi inspetor da qualidade, aonde mudou completamente tudo. Foi quando Deus falou, o homem não vive sem uma mulher. Está na hora de você encontrar aquela que vai mudar a tua vida. A sua cara metade. A cara metade. Eu digo que é mais que a cara metade, né? Ela passa um pouco da metade. Ela ocupa 60%. Ocupa, como toda mulher deveria ocupar na vida de um homem, mais do que a metade. E a Tatiana veio como estagiária para a FURP, né? E foi para o setor de qualidade, onde nós nos conhecemos. E de uma amizade muito bem consolidada, surgiu um afeto, um relacionamento, um amor. E nós estamos há 17 anos juntos com 2 filhas maravilhosas. Aproveitar para mandar beijinho para a Mariana e para a Júlia. Mariana e Júlia. Ai, que delícia. Olha, eu não falo muito delas porque eu me derreto. Eu sou um pai babão mesmo. Tem que ser. Eu acho que os filhos são um motivo de você acordar de manhã e de enxergar que tudo pode ser melhor, né? E aí, nesse momento que eu conheci a Tatiana lá na FURP, e ela veio de uma base educacional muito boa, né, uma base familiar muito consolidada. Ela veio da Federal do Paraná com uma faculdade fantástica. E ela me incentivou, ela foi me mostrando o caminho. Para a área de estudo eu nunca tinha sido muito apegado, né? Eu achava que tudo tinha que ser na força do meu braço. Não precisava mesmo porque esse incentivo o papai e a mamãe também não podiam dar, porque não tinham. Eles não tinham. Desconheciam também. Desconheciam. E a Tatiana me colocou nesse modelo de, Roberto, eu acho que está na hora de você decidir a faculdade. Eu nunca tinha pensado, Mel, em fazer faculdade. Faculdade? Hoje é uma coisa comum, hoje faculdade nós temos muitas no país. Sim, hoje é normal, as crianças já se preparam desde tenra idade que precisam fazer uma faculdade. Com certeza. Cursar. Mas, para mim, era uma coisa que estava fora do meu alcance. E ela me colocou ao meu alcance. E eu optei por fazer farmácia. Então, hoje eu sou farmacêutico, né? E quando eu me formei farmacêutico, ela olhou para mim, mais uma vez, me motivando, me impulsionando. Ela disse, olha, está na hora de você buscar exercer a liderança que você tem. Olha que maravilha! Mulher conhece, né? Isso é uma passagem da Bíblia, a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba com as próprias mãos. Exatamente. E ela me colocou, e começou ela mesma a procurar novas empresas que eu poderia
fazer concurso, fazer entrevista. E eu fui, né, o medo de deixar 9 anos para trás de um serviço público, eu saí. Passo maior. Um passo maior. Empreender, eu estava na segunda-feira numa palestra, empreender dói. Foi dito empreender dói, empreender machuca, porque te tira da sua zona de conforto. Você sabe bem o que é isso, Mel? Sair da sua zona de conforto. Então, existe um... O poder assusta. O poder assusta. E o poder de várias formas. O poder de transformar a sua própria vida e o poder de poder, parafraseando, o poder de poder mudar a vida de outras pessoas. Exatamente. Mudar dói. Sair da zona de conforto dói. Eu tenho um autor que eu gosto que ele diz que o seu sucesso está a um passo da sua zona de conforto. Então, sair da zona de conforto foi uma necessidade. Não é mais do que um passo. Não é mais que um passo, só precisa sair. E ontem eu estava conversando com um casal de amigos e eu disse para eles que mesmo na dor, passando problemas na empresa, isso é uma zona de conforto. É verdade. Sua zona de conforto pode ser turbulenta. Então você precisa enxergar o ponto que o teu limite físico ou mental ou familiar, como era o meu caso, estava exigindo isso. E aí a Benatos começou a tomar forma, que é a empresa que hoje eu sou apaixonado, é a menina dos meus olhos. Não é o projeto... É outra filha. É a terceira filha. É a quarta mulher na minha vida. Na sua vida. Olha, você é um homem de um harém, de um harém. E aí chegou Benatos. Sim, a Benatos veio como um sopro, um frescor de renovação em alguém que já não via mais possibilidades profissionais, não de crescimento, mas de exercer, de conquista, de exercer aquilo a que eu fui predestinado, se é a palavra, se não soa muito arrogante, porque eu sempre acreditei em seres humanos. Como um dia acreditaram em mim, eu acredito muito em seres humanos. Então, se a nossa entrevista hoje terminasse aqui, eu diria para você, continue acreditando no ser humano. Ele é capaz de fazer as piores, mas ele também é capaz de fazer as melhores coisas. Mas a Benatos, apesar de você ser farmacêutico, os produtos são naturais. Naturais. Quando eu e a Tatiana, nós sentamos, que ela também é minha sócia na empresa... Tá certo, tudo em família. Tudo em família, né? Nós sentamos, nós precisávamos entender, não pode sair do meu core. E não pode sair daquilo que eu sou capacitado para fazer. Grandes especialistas em administração dizem que se você vai montar algo que seja próximo daquilo que você conhece, que você domina, né? Até para você não sofrer alguns problemas que a maioria dos empreendedores sofrem, que é o não conhecimento do mercado. Mas eu não queria montar uma farmácia ou outra coisa qualquer, eu queria que nós tivéssemos algo relevante para a vida das pessoas. A Benatos surge como uma fábrica de suplementação, e ela é uma indústria, né? Uma indústria de suplementação, alimentação funcional e produtos naturais, com um grande diferencial. Nós produzimos ele como produzem medicamentos. Só que sem uma consequência química. Sem nada químico. E você contou que perdeu ou... perdeu, a gente fala que quem perde encontra, mas você perdeu muitos quilos tomando
esses suplementos. Sim, sim. Eu sempre digo para as pessoas que o nosso corpo é a nossa ferramenta, então cuide bem do seu corpo. Por mais que você tenha estudado, se qualificado, o teu corpo ainda é a tua ferramenta, ele precisa te levar, precisa ter longevidade. Estava conversando com um amigo sobre longevidade, né? Quase agora conversando com um amigo sobre longevidade. Longevidade não é só quantos anos você vai viver, mas como será a longevidade do teu dia. Como é que vai ser essa longevidade? Com Sim. Saúde, com prazer, Perfeito, com alegria. Acordando disposto, acordando melhor, dormindo melhor, se alimentando melhor e sendo uma melhor pessoa para os outros que estão ao seu redor. Então, a Benatos traz isso. E eu, com os meus produtos, eu vim de um processo de estresse, porque criaram uma empresa, né? Eu e a minha esposa ainda muito mais do que eu, que tem a função acadêmica ainda, ela é professora, nós passamos por um processo muito grande de estresse e eu ganhei muitos quilos nesse processo. Eu sou um homem de 1,92 m, 132 quilos pode não parecer muito na minha altura. Mas a saúde se torna prejudicada. Cobra. Então, problemas articulares, problemas de sono, digestão, eu tinha muitos problemas. E eu tomei uma decisão, mais uma decisão, que é, a minha empresa, eu preciso parecer com a minha empresa, não a minha empresa precisa parecer comigo. Correto. Você tem que parecer com a sua empresa. Sim, e minha empresa é uma empresa de saúde, eu quero demonstrar saúde. Então, através disso, eu digo que o processo de emagrecimento, ele é um tripé. Ele precisa da parte mental, ele precisa da parte alimentar e da parte física. Então, eu mudei todo o meu comportamento alimentar, que era um comportamento alimentar sedentário. Eu mudei o meu comportamento físico, eu pratico esporte, eu caminho, eu jogo tênis, que é um esporte que as pessoas dizem que é um esporte de elite. De elite, é. Eu não consigo hoje enxergar isso. É um esporte que há 25 anos atrás eu nunca imaginaria que eu poderia praticar, né? Da história que eu te contei até agora. Sim, sim. E os meus produtos precisavam me mostrar que eles são capazes, robustos, para ajudar nesse processo. Porque os produtos da Benatos, como todos os produtos naturais, eles são auxiliadores do emagrecimento ou de uma vida melhor. Eles não fazem isso. Se algum profissional te disser que um produto emagrece, ele está mentindo para você. Tome cuidado com isso. É uma armadilha comercial. Muito bom. É uma armadilha comercial. Você está falando, eu vou olhar se chegaram algumas perguntas. Ótimo. Então, é uma armadilha comercial. O que muda é a tua vontade de fazer diferente. O que muda o teu comportamento físico, a tua área física, o que muda a tua área profissional é o que você decide fazer com ela. E para a área física, você precisa tomar essa decisão de se exercitar mais, se alimentar melhor e tomar um suplemento que realmente seja produzido de uma forma com qualidade. E é isso que a Benatos traz. Um produto, e Guarulhos, para mim é uma grande honra trazer os produtos para Guarulhos. Hoje nós estamos com equipes aqui em Guarulhos, né, de venda direta, estamos buscando parceiros que queiram apostar na Benatos como uma fábrica. E isso é o que eu posso oferecer de melhor. Eu disse hoje para um cliente, eu não vim até Guarulhos para oferecer o que eu posso. Eu vim até Guarulhos para oferecer o meu melhor. Mel, quanto tempo para emagrecer com termogênico? Eu não faço academia. Simone da Vila Galvão. Beijos, querida. Beijo, Simone. Simone, posso te dar um conselho? Muda esse comportamento. O exercício não necessariamente precisa de uma academia. Desculpe os meus amigos de academia. Se você tem o tempo para estar numa academia, e isso hoje em dia, na vida agitada que nós temos, você vai para uma academia. Porém, 30 minutos de caminhada já fará uma grande diferença se você mudar a sua alimentação para uma alimentação mais saudável e ter produtos de qualidade, um termogênico. Eu recomendaria para você um óleo de coco, que é um termogênico, que além de fazer esse processo de aumento de temperatura para queima de gordura, também trabalha toda a questão de triglicerídeos aí para controlar. Nós vamos ter que marcar outro programa. Querida Mel, eu assisto seu programa e tenho muita dor de cabeça. Existe algum remédio natural ou suplemento? Cláudia Alencar, do Jardim São João. Tem que ser muito rapidinho, porque nós temos só 2 minutos. Gente, meu WhatsApp está à disposição. Qualquer dúvida,
me enviem pelo WhatsApp, que nós vamos ter um novo programa, e aí o Roberto já traz as respostas já engatilhadinhas com o nome dos suplementos. Dor Perfeito. de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça é um problema amplo. Ela pode ter problema estomacal, ela pode ter problema circulatório, ela pode ter algum problema na própria cabeça, né, de uma forma sendo bem, sem termos muito técnicos. Porém, o que eu digo para você, Cláudia? Procure um médico e, a partir daí, o teu médico vai dizer, se for um problema digestivo, por exemplo, aí nós temos alguns chás, e aí sempre na área natural, né? Chás como carqueja, o boldo, que vão controlar toda essa parte aí estomacal. Se for estomacal, claro. Nós temos realmente que voltar para falar só sobre essas dúvidas. Perfeito. Suas considerações finais, 1 minuto. 1 minuto. Eu queria primeiro agradecer a toda a cidade de Guarulhos, os amigos que estão aqui, agradecer a cidade de Tararé, que me acolheu tão gentilmente para ir a Benatos lá, agradecer a minha família, agradecer a você, Mel, por tão gentil convite. Estou disponível para, quando você precisar, a gente sentar novamente. E se eu pudesse resumir tudo em uma só palavra, eu diria para você, da minha história de quando eu nasci até hoje, não se vitimize, não seja vítima de você mesmo. A sociedade, o governo, os seus pais, eles não têm responsabilidade sobre o seu futuro. Você tem responsabilidade sobre o seu futuro. Então tome as decisões certas e faça o que é certo para a sua vida. Beleza? O que eu posso dizer? Esse jovem, ele teve fé, foco, disposição e ele quis crescer. Ele saiu da comunidade e hoje é um empresário, um empreendedor que só busca trazer o bem para a saúde do seu próximo. Quero agradecer meu irmão Rodolfo, porque foi por intermédio do Rodolfo que eu conheci o Roberto e hoje compartilhamos um pouquinho da história dele. Roberto, muito obrigada. Você já está convocado para voltar, porque nós temos muito o que conversar. Perfeito. Então, nosso programa chega ao fim. Infelizmente, o tempo é curto, porque eu tenho certeza que muitas dúvidas, a partir dessa introdução a respeito de produtos para tratamento de beleza e de saúde naturais, conforme nós tínhamos colocado no Facebook, é isso aí. Nós vamos trazer ainda mais notícias boas para vocês. Uma boa tarde, um final de semana maravilhoso. E o meu carinho sempre. Eu adoro vocês. Beijos. Roberto, obrigada, querido. Eu que agradeço. Tchau, tchau.